A terapia e a Bíblia. Esse será o tema da nossa série de vídeos que eu estarei trazendo para vocês aqui a partir de hoje, uma vez na semana, aonde eu vou relacionar o que é tratado na terapia com o que a Bíblia diz a respeito. Para você que não me conhece, eu sou Cláudia Alves, terapeuta de mulheres, especializada em encontrar a raiz emocional da sua queixa já na primeira sessão, fazendo um trabalho de ressignificação e reprogramação da sua mente para que você viva de forma mais leve. Eu trato de traumas, a ansiedade, de lutos mal resolvidos, a doenças psicossomáticas, de depressão, a dificuldades em relacionamento. Enfim, eu não sei o que está acontecendo aí com você, mas se você precisar de alguém para te ajudar com as suas emoções, entre em contato comigo no link que eu vou deixar aqui embaixo e a gente marca uma sessão para a gente conversar. Mas o assunto que eu vou tratar hoje aqui é sobre uma emoção básica, primitiva, que todo ser humano tem. E ela chega com muita frequência até o consultório para que eu possa ajudar as pessoas a tratá-la. A gente nunca vai ficar 100% sem ela, porque ela faz parte da nossa natureza, que é o medo. O medo, ele vem como uma ferramenta de percepção do perigo, sabe? O medo, ele faz parte desde o nosso nascimento, desde quando a gente foi formado lá na barriga da mamãe, até porque a mamãe, na gestação, passou muito medo. E a gente já nasce com ele para que a gente tenha essa percepção mesmo, né? Do que é seguro e do que não é para nós. Então, o medo, ele serve para que a gente tenha essa percepção do perigo, da ameaça e a gente não dê passos que vão nos colocar a nossa vida em risco. Esse é um medo saudável e natural. O problema é quando o medo, ele começa a nos paralisar. Ele se torna tão forte, ele vai tomando conta da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso dia a dia, em todos os momentos que a gente paralisa e não consegue mais agir. Claro que cada pessoa tem um tipo de reação. Algumas começam a ter ansiedade, outras começam a ter taquicardíaca, outros começam a ter literalmente uma sensação de morte. Outras pessoas têm medo até de coisas pequenas. O problema é quando o medo, ele começa a nos paralisar. Ele se torna tão grande que ele começa a gerar ansiedade, ele começa a gerar o medo do futuro, o medo do passado. Ele impacta nas suas decisões, você fica indeciso, não sabe o que tomar, o que fazer. Muitas pessoas têm medo de coisas aparentemente pequenas, como o medo de inseto, o medo do escuro. E por que eu digo aparentemente? Porque para muitas pessoas isso é pequeno, mas para quem sente o medo, isso é muito forte, isso é muito real, certo? Eu estou trazendo todas essas percepções para você nesse momento, porque eu quero que você entenda por que isso acontece. Isso acontece devido, às vezes, a um trauma que a criança teve, que o adulto, adolescente teve em algum momento, ele passou a ter medo de determinada coisa depois desse trauma, como, por exemplo, uma pessoa que tem um acidente de carro, ela passa a ter medo de dirigir, né? Eu já conheci uma pessoa que teve um acidente no ônibus, né? Ela estava no caminho do ônibus, depois ela não conseguia mais entrar no ônibus. A sensação que ela tinha era que ia acontecer de novo. E isso aconteceu devido a um trauma já na fase adulta. Mas o trauma, ele pode ser em qualquer fase da nossa vida. Mas o que mais acontece são aqueles medos que nós trazemos desde a infância, devido a inúmeras coisas que nós ouvimos na nossa infância, né? Nossos pais, no intuito de nos proteger, de nos educar, eles começam a trazer frases para nós que começam a gerar medo. Sabe quando você tinha medo do escuro e a sua mãe falava assim: não, menino forte, menina forte, não pode ter medo do escuro. Sabe quando você queria chorar e a sua mãe falava assim para você: não, não pode chorar não, você é corajoso, você é homem e homem não chora. Ou, não, menina bonita não chora. E para nós que viemos de um berço evangélico, a gente ainda ouvia assim, ó, você não pode ir mal na escola, você tem que tirar nota boa, você tem que ser boazinha, porque senão Deus vai ficar triste com você, né? Ó, você não pode tal coisa, porque senão Deus vai ficar bravo com você.
E a gente cresce ouvindo esse monte de coisas. E veja, eu não estou aqui culpando papais e mamães. Talvez você faça isso com seu filho, porque você também aprendeu isso. Porque isso é apenas a consciência, aquilo que a gente acredita que vai dar certo, que a gente está ali ensinando o filho a fazer o melhor, mas no fundo a gente está gerando um sistema de medo. Eu não posso fazer isso porque senão vai acontecer aquilo. Eu não posso sentir isso porque senão vai acontecer tal coisa. Trazendo para o mundo evangélico, principalmente para o mundo dos cristãos, infelizmente, nós crescemos, ou para o mundo da religião, né? De um modo geral, eu estou falando aqui dos cristãos, porque é de onde eu venho e eu ouvi isso. Então, talvez você venha de uma outra religião e você também ouviu isso, que se você não fizer tal coisa, Deus castiga. Ou se você fizer tal coisa, Deus vai se castigar. Isso aqui é do mal, não é é do coisa ruim. Você não pode fazer tal coisa, porque senão você vai para o inferno. E isso vai acarretando um monte de medos dentro da gente. Ah, Cláudia, mas não é isso. Calma. O que eu estou querendo dizer aqui, eu não estou dizendo que as regras, que as leis da Bíblia estão erradas. Não é isso. O que eu estou dizendo é o sentimento de medo que é gerado em nós, tá? É isso que eu quero que você entenda. Eu estou falando aqui da emoção. E lembrando, o medo, ele é sentido por cada um de nós de uma forma. Então, não tem certo nem tem errado do jeito de sentir medo, certo? Talvez você fale para alguém, se você fizer tal coisa, vai para o inferno. Um vai sentir um medo danado do inferno e o outro não vai ligar. Então, não é as regras que eu estou julgando aqui, não é os ensinamentos, é a emoção, medo que a gente sente diante daquilo, tá bom? É isso aí, explicado isso? Então, vamos lá. Só que, se a gente pegar a Bíblia, a gente vai ver que o medo, ele é algo que o próprio Deus, em várias partes aqui, deixou registrado que ele precisa ser tratado, ele precisa ser cuidado. Quem nunca ouviu esse versículo aqui, ó, de Jó, que diz assim, ó: aquilo que eu mais temia foi o que me aconteceu. E o que mais me dava medo me atingiu. Eu vivia lá, né, numa vida muito boa, muito estável, era um homem reto, temente a Deus, mas no fundo ele tinha um grande medo, que era perder tudo aquilo. E o que foi que aconteceu com ele? Ou seja, a emoção de medo que Jó tanto vibrava dentro dele acabou atraindo todas aquelas coisas. Com a permissão de Deus? Sim, com a permissão de Deus. E o que eu entendo aqui? É que Deus permite que nós passemos pelo medo. Deus permite que nós sentimos, que Deus permite que as coisas aconteçam. O medo é uma vibração, gente. O medo é algo tão real, tão forte. Provavelmente vocês já ouviram, né? Sobre a lei da atração, os pensamentos positivos e tal, né? Enfim. E é exatamente isso que estava acontecendo aqui. Jó, ele tinha tanto medo que isso acontecesse, que o mal, sabendo disso também, foi lá colocar ele à prova. Tá? Não vamos entrar aqui nesse mérito, mas eu quero que você entenda sobre essa emoção que ele sentia. Ele sentiu tanto que tudo aquilo aconteceu. Quantas coisas você também já se viu nessa mesma situação? Eu tinha tanto medo de me separar, porque minha mãe se separou, eu acabei me separando. Eu tinha tanto medo de não conseguir ter uma carreira, de estudar, e eu acabei tendo a carreira que eu não gostava. Meu Deus, eu tinha tanto medo de ter filhos que eu acabei não tendo filhos. Ou acabei tendo filhos demais do que eu queria. Entende? Eu tô dando pequenos exemplos, coisas que já chegaram até mim, né? E que eu percebo que tem sido uma dor, porque aí a pessoa pensa assim, poxa, mas eu falei com Deus, eu orei, eu usei a minha fé e mesmo assim aconteceu. Poxa, eu orei, eu falei com Deus e mesmo assim nesse momento eu me sinto em depressão. Parece que a minha fé não tá resolvendo. Gente, Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, passou por tudo isso. Passou pelos piores sentimentos, passou pelas piores emoções. O que eu quero trazer para você aqui? A terapia,
é uma ferramenta que Deus deixou. Porque Deus já sabendo que a gente ia passar por tudo isso, Deus já sabendo que nós iríamos sentir medo, Deus já sabendo que a gente ia acabar atraindo aquelas coisas que a gente mais temia, ele, além de deixar registrado, ele deu inteligência para o ser humano entender o funcionamento do cérebro. Ele deu inteligência para o ser humano criar ferramentas de tratamento, que é, por exemplo, né, a terapia é uma das ferramentas de tratamento. Eu quero muito que você entenda que terapia é uma ferramenta para um tratamento. Não é nada mais além disso, sabe? Eu sei que existe muito esse preconceito, né, no mundo dos evangélicos, por exemplo, que é que a pessoa está com pouca fé, a pessoa tá mal com Deus, por isso que ela tá com depressão. Ai, a pessoa não tá usando a fé, tá em pecado, por isso que ela tá com ansiedade. Eu sei que esses jargões existem. Tá aqui, ó, na Bíblia. Jó temeu tanto que aconteceu esse monte de coisa, e quando a gente lê a história, a gente vê ele depressivo, a gente vê ele angustiado, a gente vê ele passando por inúmeros problemas. Aí você fala assim, Cláudia, mas ele não fez terapia. É verdade, mas Deus falava com ele diretamente. Os amigos dele traziam palavras para ele e que foram mudando essa mente dele, foram mudando os pensamentos dele. E é isso que a gente faz na terapia. Eu ajudo você a entender o que está acontecendo, os porquês, aonde esse medo que te paralisa, ele começou e como que a gente vai reprogramar, ressignificar e reprogramar a sua mente para chegar nisso aqui. Olha só. Novo Testamento agora, tá? 1 João, ele diz assim, ó: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ele está falando aqui do medo que nos protege? Não. Ele está falando aqui do medo que produz tormento. E esse medo que produz tormento, ele precisa ser lançado fora. E ele é lançado fora a partir do amor verdadeiro. E aonde que está esse amor verdadeiro? Está aí dentro de você. E talvez é isso que você não está conseguindo encontrar. Talvez é isso que você não está conseguindo desvendar. Talvez você não ame nem a si mesmo. E é esse o grande conflito entre você e a sua fé, e você e Deus, e você quer buscar ajuda e você não tem conseguido. Então, o que eu tenho para dizer para você, caro amigo, cara amiga, que tem estado em conflito com a sua fé e os seus sentimentos, Deus deixou a terapia para te ajudar. Deus deixou muitas ferramentas, né? E a terapia é uma delas. Eu falo da terapia porque é a ferramenta que eu uso, é a ferramenta que me ajudou a me livrar de vários desses medos, de várias dessas dúvidas, de várias dessas incógnitas. E, enfim, eu vou estar aqui todas as semanas falando um pouquinho mais para vocês. Eu vou trazer outros temas. Eu vou mostrar para vocês também como que Deus, ele já usava reprogramação mental desde o tempo de Abraão. E enfim, tem muitas coisas interessantes que eu quero trazer aqui para vocês, porque, como diz a Bíblia, a verdade liberta. E o meu objetivo de vida é que você seja livre e viva de forma leve. Obrigada por você estar aqui até esse momento e até semana que vem.